Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, e o nosso tema é a unidade da raça humana. Irmãos, aqui onde eu estou está bem frio mesmo, por isso que eu estou bem agasalhado. Mas vamos lá para a lição, o nosso textuário diz assim: Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Então aqui nós vemos que nós somos iguais. Essa lição está se referindo à igualdade da raça humana. Nós somos iguais. E aqui, quando o profeta aqui ele está dizendo, perguntando, não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Ou seja, nós somos todos iguais. Somos de culturas diferentes, somos de tradições ou questões, tradições diferentes, culturais, claro, relacionado à cultura, porém somos todos iguais. Para Deus não existe preto, não existe branco, não existe amarelo, não existe nada. Para Deus existe o ser humano, criado pelo Senhor. Então, se nós temos algum preconceito, algum racismo por pessoas ou por etnias ou por nacionalidade, nós temos que fazer com que isso caia por terra. Mas infelizmente dentro da igreja existem as suas preferências. Na nossa verdade prática, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido somos todos irmãos, ou seja, somos todos irmãos. Todos irmãos o quê? Filho do mesmo pai. É muito interessante porque nós vemos como o mundo existe preconceito, como existe preconceito neste mundo. Eu estou em outra nação e nós vemos como isso às vezes é nítido e falam, aí você vai dizer que tem, aí vai dizer que não tem, mas o pior racismo, o pior preconceito é aquele preconceito ou racismo que quer ficar enrustido, que não quer aparecer. Esse acaba sendo o pior. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 17, versículo 22 ao 28, é uma passagem onde o apóstolo Paulo estava passeando pela Grécia, estava na Grécia, e ele passou lá e viu um altar ao Deus desconhecido. Irmãos, existia tantos deuses na Grécia que diziam que existiam mais deuses do que pessoas, mas ali, para eles não deixar nenhuma divindade, vamos dizer assim, ficar sem uma adoração, sem um nome, então lá colocaram ao Deus desconhecido, ou seja, poderia ser qualquer Deus. E o apóstolo Paulo refere-se àquele Deus desconhecido para eles como Deus conhecido, o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Então aqui no versículo de número 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aqui o apóstolo Paulo estava explicando a essência do Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, que é o Deus, o Senhor Jesus, e aí estava explicando quem era este Deus, e aí muitos pararam para ouvir. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo começa a falar, a apresentar para aqueles homens o Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus. E aqui, no versículo de número 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E o apóstolo Paulo encerra dizendo, olha, só existe um Deus, só este Deus, que é o Todo-Poderoso, ele que pode todas as coisas. É claro, eles ficaram, será que é mesmo aquela coisa? Mas o apóstolo Paulo pregou naquele lugar onde existia muita filosofia, ainda existe, existia, né, na Grécia Antiga, a questão da filosofia, mas o apóstolo Paulo foi e falou acerca do Senhor. Nossa introdução na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. O que vai acontecer? Nessa aula nós vamos ver a questão das divisões das línguas, da divisão das raças, das etnias, das culturas. Hoje, meus irmãos, até mesmo, vê uma coisa, mesmo nós moramos no mesmo país, no mesmo bairro, e você, que nem no meu caso eu casei, e o pastor falou, olha, quando você casar, você vai casar, a sua mulher tem um tipo de cultura que a gente fala é uma cultura familiar, e você tem outra. E é verdade. Até mesmo isso, questionado das famílias, existe cultura diferente, ainda mais países.
Às vezes a gente fala de cidades, o Brasil é um país muito grande, onde São Paulo, a tradição e a cultura é diferente do Nordeste, é diferente de Minas Gerais, que ainda é Sudeste, é diferente do Rio de Janeiro, que também é Sudeste. Mas quando a gente coloca no Nordeste, que é um pouco mais longe, nós vemos quanta diferença. No Sul, nós vemos também quanta diferença. Parte 1, tópico 1, a unidade racial do ser humano. Nesse tópico, veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir todas as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Ou seja, evolucionismo, irmãos, agora tem a questão aí que querem fazer uma junção entre o evolucionismo e o criacionismo. Não existe. Deus criou o homem não foi desenvolvendo a fala com o tempo, Deus já criou o homem, um homem que fala, um homem que dialoga, porque Deus conversava com o homem. Uma coisa interessante é, se uma criança demorar muito tempo para falar, porque é o tempo de aprendizado dela, ela não falar, ninguém estimular a fala, ela não tiver nenhum estímulo à fala, ela nunca mais vai falar. Dizem os médicos, os especialistas. Então, por isso que é estimulada a fala, tem que conversar com a criança, tem que desenvolver tanto a audição da criança, quanto a fala da criança. E aqui na parte 1, a origem de vida do ser humano. Nós sabemos, irmãos, que o homem ele veio de Deus. Deus criou o homem, Deus fez o homem, e Deus criou um homem, claro, e a partir deste homem nós vemos toda uma geração. E aqui, a unidade racial do ser humano, parte 2. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Então o homem só tem uma descendência, Adão e Eva. Nós temos por fé, por pai da fé, Abraão, que é uma questão espiritual. Mas humanamente falando, nós somos descendentes de Adão e Eva, os primeiros habitantes dessa terra. Então nós temos essa genética. A genética de Adão e Eva é a mesma genética que a nossa, que Deus criou todos nós. Parte 3, a unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Qual é a unidade psicológica comum? Todo ser humano ele tem a capacidade do pensar. Mas o pensar, todos pensam. Mas é claro, meus irmãos, quando nós somos doutrinados não, mas somos ensinados numa cultura, seja ela qual for, nós vamos abraçar aquela cultura e nós vamos viver em prol daquela cultura. Principalmente uma criança. Por isso que nós vemos, às vezes, os países do Oriente Médio, as crianças, muitas, pelo menos as reportagens que mostram, nem tudo é verdade, que as crianças odeiam os Estados Unidos. Porque muitos países ali já doutrinam a criança desde cedo para que ela possa odiar aquela nação como uma nação opressora, como várias coisas, e já doutrina ela acerca de ser um homem-bomba, ou uma coisa assim. E quando ela cresce, para isso ela é uma coisa normal. Fazer isso é uma coisa normal. Para nós não, que fomos ensinados de uma outra forma. E aqui, no tópico 2, na parte 3, os indícios da linguagem primitiva. Hoje nós temos muitos idiomas, mas nem sempre foi assim. Claro, Adão e Eva, eles tinham um idioma só. Antes da Torre de Babel, só existia um idioma. O que aconteceu? O homem ele quis afrontar a Deus, fazendo uma construção majestosa. Alguns dizem que é um zigurate, que é apenas uma torre, que no caso era uma questão de adoração. Outros dizem que era uma torre muito grande mesmo, para que as pessoas, se tivesse um outro dilúvio, as pessoas pudessem se habitar no alto daquela torre. Outros dizem que isso é uma torre que poderia prever a questão do clima. Irmãos, tem várias questões. Porém, o que aconteceu foi que Deus não gostou daquilo que eles fizeram, né? Deus não gostou daquilo que eles fizeram. E o que aconteceu? Deus confundiu a língua deles. Aqui, ó, a confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear, e ali intentaram criar um secular e ateu para contrariar frontemente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Então, existia uma língua só. Né? Uma língua só. A língua original do mundo não é o hebraico não existia. Na verdade, nós não sabemos. Sabemos que existia a fala, que existia uma língua que as pessoas se comunicavam antes da Torre de Babel, uma forma de comunicação. Só existia uma língua só.
E é claro, não é o hebraico. A gente pode dizer, mas é o hebraico é antigo. Não, irmãos, provavelmente a Bíblia não fala que é o hebraico, não tem nenhum indício que é o hebraico, porém nós sabemos que eles falavam, que eles dialogavam. Mas aqui, nós vemos que aqui na parte, principalmente na parte 2, a confusão linguística em Babel, nós vemos o quê? Quando eles quiseram construir esta torre, o que aconteceu? Deus enviou várias línguas ali enviou vou colocar um espírito para confundir aqueles homens, e aí se criou várias línguas ali, vários dialetos. E você vai dizer, mas irmão, então todas as línguas e todos os dialetos foram criados ali? Não sei. Eu sei que diversas línguas foram criadas, tantas e tantas línguas ali, que ninguém entendeu mais ninguém. Por isso que nós vemos a questão da cultura. Uma criança que nasce, por isso que é importante estimular a fala, uma criança que nasce na Arábia Saudita, ela vai falar árabe. Que nasce lá, mesmo que ela tiver pais brasileiros, ela vai falar árabe. Ela vai aprender a falar árabe. Por quê? Porque tem que estimulá-la na escola a falar o idioma local. E aí ela aprende, porque uma criança ela aprende muita coisa com facilidade. Tudo ela aprende com facilidade. Então aqui, nós vemos que houve essa confusão das línguas, confundiu as línguas, não sei, o chinês, o japonês, porque, irmãos, mesmo que alguns países da Ásia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a China, o Japão, tem, você vê aqueles monte de desenho, parece aerogrifos, né? Porém, nós vemos que a linguagem, a língua que eles falam é diferente. É diferente. Assim como nós falamos do português do Brasil e o português de Portugal. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre o espanhol, no caso, claro, da Espanha, e alguns países da América do Sul que também falam espanhol. Mas fala espanhol de uma maneira diferente. Às vezes fala até o portunhol. Então, várias línguas, vários dialetos, as culturas as culturas africanas, cada tribo tem o seu dialeto. E ali a criança cresce naquela tribo e ela consegue desenvolver o dialeto ali, até outras pessoas não falam o dialeto daquela tribo, e tem diversos dialetos na África. Até no Brasil, a nossa língua original era para ser o Tupi-Guarani, mas Dom Pedro ele instituiu que todo o povo deveria falar o português. Mas vamos aqui, parte 3. Indícios da linguagem primitiva. Apesar de muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Irmãos, é interessante porque nós podemos dizer certas coisas de uma outra forma, né? Mas a pessoa do outro lado, às vezes ela consegue entender. Mesmo que for linguisticamente falando, ou de uma forma, no caso, uma forma verbal, ou uma forma que você está gesticulando, as pessoas entendem. Então veja que isso acaba sendo uma questão também fácil, que nós vemos que todos falam a mesma língua, porém idiomas diferentes. Porque cadeira para um chinês é uma cadeira para nós também. Só que ele fala ele fala a cadeira, ele fala não, ele diz a palavra cadeira na língua dele e nós dizemos a palavra cadeira na nossa língua. Então todos nós provemos de uma questão linguística que é a mesma coisa, porém a fala, o idioma é diferente. E aqui no 3, em Cristo somos todos um. O pecado universal de Adão. Vou ler primeiro aqui. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Ou seja, a questão de o homem ser igual, porque é horrível, meus irmãos. É horrível uma pessoa ser avaliada pela sua cor de pele ou pela sua questão de nacionalidade, ser depreciada por essas duas questões. É horrível, é horrível. As pessoas se acham muito superiores, as pessoas se acham muito melhores pelo fato de estar num país mais rico, pelo fato de estar num país mais desenvolvido, porém todos nós somos iguais. De repente nós não tivemos a mesma oportunidade que umas pessoas de país de primeiro mundo de ter o acesso
a uma de ter acesso a um estudo melhor, a uma qualidade de estudo melhor, mas também somos todos humanos. Às vezes aquilo que é fácil para eles é difícil para nós. Às vezes o que é fácil para nós é difícil para eles. Quer ver uma coisa? Nos países de primeiro mundo, há o maior índice de suicídios. E nos países menos desenvolvidos, esse índice é pouco, é baixo. Mas você pode dizer, mas isso aí não é medido. Será que não? Então veja que existe essa questão. E outra coisa também, voltando à questão da linguagem, da fala, do idioma, o português do Brasil, que tem mais de 300 mil palavras, é o idioma que nós brasileiros falamos, é o idioma mais difícil do mundo. É o idioma mais difícil do mundo. E ainda tem mais. Quando nós falamos, como nós temos o nosso idioma, o português, pode perceber, é muito difícil para nós aprendermos um outro idioma por causa da quantidade de palavras. Porque pessoas da África falam 2, 3, 4, 5 idiomas. E o Brasil, às vezes, para falar o inglês, é muito difícil. Claro, você vai dizer, mas tem que se esforçar. Claro, com certeza. Mas essas pessoas que têm um outro idioma com menos palavras do que nós, tem mais facilidade de aprender o outro idioma. O português de Portugal, ele tem menos palavras do que o português do Brasil. Então as pessoas aqui acabam tendo facilidade para aprender outros tipos de palavra. Então veja que a gente tinha um porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. E hoje nós vemos que já está tendo uma correção no português do Brasil. E fora as conjugações de verbos, várias essas questões. Nos outros idiomas, isso aí não é muito raro, não acontece. Agora, no Brasil, acontece, e aí nós temos dificuldade para aprender outros idiomas. É uma das questões. Claro, tem que ter força de esforço, tem que ter uma série de questões. Mas vamos lá. Em Cristo todos somos um, como eu já falei, o pecado universal de Adão. Nós somos descendência de Adão por causa do pecado dele. Nós somos criados em Adão, nós somos sujeitos ao pecado porque Adão pecou. E agora que nós estamos neste mundo, nós somos sujeitos ao pecado. Fomos resgatados por Cristo, porém nós temos essa tendência ao pecado. Isso nos faz mais humanos ainda. Parte 2. As consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimenta também a morte física. Antigamente, quando Adão estava no Jardim do Éden, não existia essa questão de morte espiritual, porque Adão estava com Deus, era vivo espiritualmente, não morria, mas quando ele foi expulso do Jardim do Éden, estava sujeito a essa morte. E através dessa herança de Adão, nós também estamos sujeitos tanto à morte física quanto à morte espiritual. A morte física é certa que a gente vai morrer mesmo, mas nós estamos sujeitos à morte espiritual se nós não estivermos em Deus. Em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. Aí nós vemos Jesus. Jesus ele vem para resgatar o homem do pecado. Para resgatar. Porque um animal, como era no Antigo Testamento descrito, ele não conseguia resgatar o homem do pecado. Fazer com que o homem tivesse uma sensação, vamos dizer assim, leve. Porque o pecado ele pesa. Mas Jesus, que nos traz essa esperança, ele que nos tira do pecado, ele que nos resgata da morte, ele sim tem o poder para nos resgatar, para nos salvar e para nos libertar do pecado. Então, através de Jesus, nós somos salvos, nós somos resgatados espiritualmente. Amém? E a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos que todos os povos dessa terra, apesar da sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos vivemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas, afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Só uma coisa, Deus não é racista, Deus não é preconceituoso. Quem tem esse tipo de ideia idiota é o próprio homem, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Dentro da igreja existe muito isso. A questão do preconceito dentro da igreja, tanto como forma de cor de pele, como forma de cultura e principalmente de posição social.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você está convidadíssimo a se inscrever no nosso canal e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.